Determinação, sacrifícios e superação. Antes de se tornar um dos maiores empreendedores do Brasil, Flávio Augusto dedicou anos da sua juventude a uma jornada intensa para ingressar no Colégio Naval. Esse foi o período em que ele descobriu o verdadeiro significado de resiliência e disciplina. Ali eu me entendendo por gente, aquele ali foi um grande empreendimento e me trouxe muitos ensinamentos. Eu entendi que eu era capaz de conseguir aquilo que eu queria. O que eu quiser, eu sou capaz. O que eu quiser. O que eu botar na minha cabeça, eu sou capaz de conseguir. O que eu quiser. Agora eu vou ter que ter coragem de correr riscos. E eu tenho que ter disposição para ralar e trabalhar forte. Aprendizados que moldaram sua trajetória. Hoje você vai conhecer um pouco da história desse veterano que, apesar de seguir um caminho diferente, carrega valores militares que o levaram ao sucesso. Flávio cresceu em um ambiente humilde e, principalmente com o apoio de sua mãe, decidiu que iria ingressar em uma das instituições militares mais prestigiadas do Brasil, o Colégio Naval. Eu quis fazer aqueles concursos para as escolas militares, o Colégio Naval, a EPICAR e a SpaceX. Eu queria ser oficial das Forças Armadas, em especial oficial da Marinha. Essa era uma meta que eu tinha, era um objetivo que eu tinha, era aquilo que eu entendia, onde eu poderia ali explorar o meu potencial, onde eu poderia ser bem sucedido. Para ele, esse objetivo era mais do que um simples desejo de se tornar militar. Era a oportunidade de construir uma carreira sólida e elevar a qualidade de vida da sua família. Para mim, representava a minha afirmação como um jovem que queria achar o seu lugar no mundo. E a Maria ofereceu uma carreira, uma carreira muito bem definida, um plano de carreira muito bem definido. Então, eu entendia que aquele caminho era um meio para eu atingir o meu objetivo de me afirmar como homem, como cidadão, alguém que conquistou seu espaço no mundo. Foram 3 anos de sacrifícios até finalmente alcançar seu objetivo. Ao longo desse período, Flávio desenvolveu habilidades fundamentais que o levariam, mais tarde, ao topo do mundo dos negócios. Vindo de uma escola pública, Flávio enfrentava uma lacuna de aprendizado em comparação com outros candidatos que se preparavam para o Colégio Naval. Um nível bem mais baixo que os outros alunos das melhores escolas, me dedicando, ralando, correndo riscos, eu era capaz de atingir um objetivo. Eu tinha metas, objetivos e sonhos, eu tive a coragem de assumir riscos e eu trabalhei duro para concretizar aquele objetivo. Ele viajava 4 horas por dia, enfrentava longas jornadas e dificuldades, mas nunca desistiu. Cada obstáculo serviu como um teste de sua força de vontade. Aos poucos, ele começou a compreender que o sucesso exige um esforço diário e constante. Agora, só acreditar não funciona. Só acreditar não funciona. Aí tem vários outros fatores. Tem a questão técnica, né? Tem a própria resiliência da pessoa, porque se eu disser para você que eu vou ter que levar 100 fracassos para ter o meu primeiro sucesso, meu cérebro até compreende essa estatística de conversão. Porém, a pergunta é, será que eu vou aguentar passar pelos 100 fracassos? Será que eu vou aguentar a vergonha de cada fracasso? Será que eu vou aguentar a crítica daqueles que me acham bobalhão por acreditar que eu posso chegar lá? Será que eu vou suportar passar esse tempo sem colher frutos quando eu já poderia ter um emprego público, já tá ganhando algum dinheiro? Esse compromisso com seu próprio crescimento foi o que o ajudou a desenvolver características como a resiliência e a disciplina, traços que moldariam sua carreira e sua vida. Satisfeito sempre, mas conformado jamais. 10 entrevistas semana passada? Você fez o quê, então? O que você ficou fazendo? Hein? Apesar de não passar na primeira nem na segunda tentativa, Flávio continuou determinado. Ele enxergava o fracasso como uma oportunidade de voltar mais forte. Durante esses 3 anos, sua mentalidade de crescimento impedia que ele desistisse de seu sonho. Ele sabia que cada desafio enfrentado o aproximava mais de seu objetivo e que cada tentativa falha era uma chance de aprendizado. Desespero. Que olhar para ela e falar, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho,
Era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Não apenas se preparou academicamente, mas também desenvolveu habilidades essenciais como foco, autodisciplina e gestão de tempo, características que se tornariam fundamentais em sua trajetória empreendedora. Foi ótimo eu ter entrado na Marinha, primeiro, pela experiência dos 3 anos. Aquele período dos 3 anos me ensinou muito. Fez parte da sua formação. É parte, até hoje. Me ensinou muito que quando eu quero alguma coisa, quando alguém quer alguma coisa, mesmo ele não tendo condições por conta da sua condição social, que era o meu caso, eu estudei em escola pública, eu estava muito distante do patamar dos outros alunos, eu não conseguia competir. Mas mesmo estando distante, se eu me dedicar, se você trabalhar, se eu estudar, você consegue tirar essa diferença social que existe. Através do conhecimento, do estudo. Através da dedicação, do estudo. Eu aprendi isso nesse processo. E acho que, sem dúvida alguma, foi uma lição valiosíssima para mim. Interessante notar que Flávio já desenvolvia essas soft skills antes mesmo de entrar no ambiente militar. Inspirado pelos exemplos de seus pais e pela dificuldade que enfrentava, ele moldou uma determinação e um empenho pouco comuns. Geralmente, essas habilidades são desenvolvidas no ambiente militar, onde o estresse, o esforço e a rigidez disciplinar transformam as pessoas. Flávio, porém, trilhou um caminho diferente. Antes mesmo de ingressar na Marinha, ele já possuía um sólido arcabouço de habilidades, construído pela necessidade e pelo seu desejo de superar as adversidades. Finalmente, após tanto esforço e dedicação, Flávio alcançou seu objetivo e ingressou no Colégio Naval. No entanto, ele percebeu que aquele ambiente rígido e altamente disciplinado não era o lugar certo para ele. Assim, passando pela porta de entrada do colégio, um sonho sendo realizado, que coisas que eu imaginei, que eu idealizei por muito tempo, e ali começava um processo de adaptação. Naquele primeiro dia, eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. Não, para. Não, aí essa história tá... No primeiro Por dia... quê? Porque o chegar até lá... Não é isso, não é cara. isso? Não. Aí começou o processo de treinamento militar. Ah, tá. Toda a formação, o adestramento militar, abordagem militar, rotina militar. No primeiro dia, a abordagem não bateu comigo. Cara, assim, eu tenho amigos maravilhosos na Marinha, são pessoas, eu tenho uma super gratidão à Marinha, mas o meu perfil é um perfil muito questionador. Sou um cara mais criativo, um cara mais que questiona o porquê das coisas. Minha rotina não é uma rotina muito repetitiva, eu não gosto de rotina repetitiva. E lá é totalmente... E a rotina militar é igual todos os dias, ela é repetitiva. A hierarquia, ela precisa ser assim, a hierarquia precisa ser como ela é. Então, eu não me encaixava naquilo. E imediatamente, na minha primeira abordagem, aquilo não bateu, cara. E eu me lembro do primeiro dia, eu me lembro da minha primeira noite dormindo, eu deitado, olhando pro teto, num alojamento com 200 pessoas, olhando para cima, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? A vida militar, com suas regras e padrões inflexíveis, mostravam-se incompatível com o seu perfil criativo e questionador. Ele não tinha o perfil do militar, do oficial que ali estava sendo formado. Isso foi muito triste para nós, muito especialmente para o pai. Aquele aluno muito problemático, aquele cara que não cumpria muito a rotina militar. Mas não chegava a ser punido por causa disso? Bastante punido, sim. Muitas vezes deixava... Final de semana você ia para casa, você não arrumava a cama direito, ou você não fazia a barba direito, ou você não cortava o cabelo direito, ou você não estava com o uniforme do jeito que tinha que estar. Eram coisas desse nível, sim, né? E você perdia o final de semana, não podia ir para casa. Então, eu tenho... Minha lista disciplinar em média é metade de uma folha. A minha deve ter umas 4 folhas. Entendi. Não é? Por quê? Porque eu não me encaixava, mas não conseguia, era muito jovem para concluir que eu falava, não, isso aqui eu devo sair. Então eu preciso de uma ajudinha. Mesmo sem a maturidade para entender na época, ele foi convidado a se retirar.
Esse convite partiu de um comandante que percebeu o quanto Flávio não se encaixava naquele ambiente. Para Flávio, essa saída inesperada foi, de certa forma, um alívio. Me senti aliviado. Eu, quando recebi a notícia, me senti muito bem. Me senti muito aliviado. Era algo que eu já deveria ter feito. Mas você é muito jovem. Eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos. Você não tem ainda todos os elementos ainda formados. Embora na época ele não compreendesse o impacto dessa decisão, olhando para trás, ele reconhece que seu comandante foi brilhante ao perceber que ele precisava seguir outro caminho. Ele foi de uma sabedoria incrível, porque ele percebeu naquele momento que aquele aluno, Augusto, 10/7/1, 1988, ele não tinha aquela vocação para aquele trabalho, para aquele formato. E que bom que ele percebeu, porque eu, como jovem, tinha 17 anos de idade na época, eu não tinha a clareza, sim, que eu tenho hoje, que hoje é fácil, né, de trás para frente a gente olhar, avaliar. Essa decisão marcante em sua vida, embora não fosse dele, o introduziu a um conceito que levaria para o empreendedorismo, o de pivotar, ajustar a direção e mudar o curso para alcançar novos horizontes. Esse ato de pivotar reflete a essência do empreendedorismo, uma jornada de constante adaptação que exige coragem para mudar e resiliência para enfrentar novos desafios. Flávio demonstrou desde cedo essa habilidade fundamental. Ele não teve medo de errar, testar novas abordagens e aprender com cada experiência. Decidiu seguir um caminho diferente, onde pudesse usar todo o seu potencial, sem se restringir a normas e padrões de uma instituição. Ele percebeu que seu destino não estava no ambiente militar, mas um espaço onde poderia expressar sua criatividade e inovação de forma plena. É fato que hoje eu não sou oficial da Marinha, você já faz ideia que eu não segui a carreira na Marinha. Não é? Eu não me identifiquei, porque na realidade dentro daquele processo eu via que eu precisava ser super padronizado dentro de um outro sistema, e realmente essa coisa de me sentir padronizado instintivamente já não me fazia bem. Eu não me adaptei com a vida militar e acabei saindo. Tive excelentes experiências, tenho grandes amigos na Marinha, mas acabei saindo. Talvez, se tivesse continuado na Marinha, Flávio provavelmente teria alcançado um posto elevado, mas ele sabia que seu maior potencial estava em outro lugar. O empreendedorismo se apresentou como a escolha perfeita para que ele pudesse transformar não apenas a própria vida, mas também impactar a vida de milhares de pessoas. A capacidade de mudar a direção e adaptar-se conforme o momento exigia foi o que definiu sua jornada e o levou para o sucesso. Flávio Augusto fez diversas escolhas não padronizadas ainda jovem, e essas decisões foram pontos-chave para o sucesso que ele construiria nos anos seguintes. Mas quando essa padronização ela extrapola esse campo social e passa a invadir a sua própria identidade de empreendedor, e ela passa a anular as suas decisões empreendedoras, o seu ímpeto empreendedor, o seu instinto de coragem, de assumir riscos, o teu instinto de sonhar e querer trabalhar duro para realizar, quando essa padronização começa a entrar nesse ambiente, você começa a se transformar numa pessoa diferente da sua própria essência. E quando você permite que as suas escolhas sejam padronizadas, os seus resultados serão padronizados. As suas decisões deixam de ser decisões empreendedoras e passam a ser decisões padronizadas. Embora tenha decidido não seguir a carreira militar, os valores que ele aprendeu nesse período nunca o abandonaram. A capacidade de tomar decisões sob pressão, a visão estratégica, resiliência, liderança e perseverança tornaram-se pilares de sua carreira como empreendedor. O aprendizado, principalmente desses valores, ele não é um aprendizado linear. Sim. Porque eu acredito que muita coisa que eu ouvi e que eu vivi, eles não foram assimilados de imediato.
E aí são pontos que vão se conectando na nossa vida, porque a gente aprende que o nosso cérebro ele vai arquivando esses valores. Em algum momento ele se manifesta e ele vai se conectando. Ninguém consegue ter um resultado empresarial, vou fazer 30 anos que sou empresário, então ninguém atinge um resultado empresarial sem disciplina. Engraçado, eu não fui um aluno dos mais disciplinados, para ser até um pouco eufêmico, mas essas informações foram se conectando. Então eu diria que, primeiro, um dos grandes valores que eu carrego até hoje do Colégio Naval são as minhas amizades, meus amigos da minha turma 88/94, são amigos que eu convivo com eles, que eu lido, que eu falo com eles até hoje. Então, esse companheirismo é uma coisa que a gente começa a aprender desde cedo na Marinha. E muitos desses valores, o principal deles, a disciplina, veio a se manifestar depois, num outro momento da minha vida. Mas eles foram plantados ali naquele momento, na Enseada da Batista das Neves, em Angra dos Reis, Sim. e eles foram plantados, e eles foram depois manifestados. Em setembro de 2024, quase 40 anos após iniciar sua trajetória no Colégio Naval, Flávio foi nomeado embaixador de comunicação estratégica da Marinha do Brasil. Esse título não só reflete o reconhecimento de sua expertise em comunicação, mas também o legado dos valores militares que o guiaram ao longo da vida. O processo para a admissão, o processo do concurso, ele é um A processo... preparação, né? Preparação para o concurso, Sim. resiliência exigida, a determinação. Eu fiz 3 vezes o concurso até passar. Na primeira eu não passei, na segunda eu não passei, na terceira vez eu passei. Ou seja, todo esse caminho aqui, ele também foi muito valioso. Sim. No sentido, principalmente, de eu entender que tudo que eu ainda não consigo fazer, tudo que eu ainda não estou preparado para fazer, eu posso alcançar uma vez que eu me disponha a me preparar, a estudar, a me dedicar até alcançar esse resultado. Eu vejo que isso foi um aprendizado, que esse processo como um todo, ele me trouxe também até hoje. Flávio Augusto da Silva é a prova viva de que mesmo quando não seguimos o caminho esperado, podemos carregar as lições e habilidades adquiridas em qualquer área. Cada escolha molda nosso caráter e amplia nossas possibilidades de sucesso. O fracasso em uma área não define o futuro de ninguém. Você percebeu que eu entrei na Marinha, depois eu saí da forma que eu saí, hoje eu retorno da forma que eu estou retornando. Fica claro que um capítulo ruim da nossa vida não significa o final da história. Você pode estar vivendo um capítulo que não seja o melhor da sua vida. Ou você pode ter vivido capítulos melhores e hoje não é o teu melhor capítulo. Mas a gente precisa se manter sempre com fé, com esperança, com a cabeça erguida e pronto, que um dia novos capítulos virão. E quando esses novos capítulos chegarem, ele vai precisar te encontrar preparado para a missão que você vai receber. Manter-se resiliente e buscar sempre o autoconhecimento são as chaves para descobrir o caminho que realmente nos inspira. Cada um possui uma jornada única, e estar preparado para os novos capítulos que a vida reserva é essencial para enfrentar os obstáculos e alcançar o sucesso. Hoje, nós recebemos a nossa missão. Nós temos uma missão para realizar. Você hoje está realizando o seu trabalho, você tem a sua missão para realizar. Você precisa estar pronto para novas missões. Então, independentemente se o capítulo que você está vivendo hoje é o melhor ou não, você precisa estar de cabeça erguida, com fé, com esperança, sempre pronto. Porque uma hora, uma nova missão vai chegar para você. O que você aprendeu com essa história? Que soft skills você vem desenvolvendo na sua jornada? Aproveite as lições do caminho e lembre-se de que muitas vezes o objetivo final é apenas uma consequência da sua jornada.